Ó, semana que vem tem uma atividade para vocês entregarem, que é sobre a estrutura reprodutiva de uma flor, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma flor aí num jardim onde tem, tá? Qualquer tipo de flor. Cadê o negócio de base aqui que eu lhe dei? Pera aí, tem gente falando, deixa eu ativar o som da Carol. Caroline. É. Aí, ó, vocês vão fazer o quê? Pegar uma flor, qualquer estrutura de uma flor bonitinha, e vocês vão colocar as estruturas dela. Aonde está a pétala, aonde está a sépala e aonde estão a estrutura reprodutiva masculina e feminina, androceu e gineceu, tá? Então, vocês vão colocar ela numa folha lá, vão deixar ela numa folha e puxar as setinhas, ó. Isso aqui é a estrutura X, essa é a estrutura tal, tá? Então, vocês vão fazer a estrutura, tá? De uma florzinha. Ah, professor, não entendi. Como assim, ó? Aqui, ó. Vou colocar aqui rapidinho, ó, como é. O tio pode desenhar essa flor? Não, tem Ou que ser fazer de uma. massinha? Eu já ia perguntar aí se pode desenhar, porque se eu pegar uma flor, minha mãe corta a minha mão. Por quê? A minha vai morrer. Minha mãe. Mano, queixa uma da mais rua, mano. ciúme. Vai Pega uma na da rua aí, rua. queixa um. Gente, eu não saio. Eu não saio. Já não saí Pra antes da mãe. quarentena, agora então. Quem não puder sair, aí a gente vê, tá? Mas, olha, quando eu pedi uma vez o 7º ano, meu Deus do céu, o menino, o desenho lá, eu falei, sério, esse desenho mesmo aí? Professor. Sem a mínima vontade, tá? Tem alguns alunos que fazem desenho sem a mínima vontade. Eu acho que você fizer aquele desenho... Ô, tio, mas eu faço design, tio. Tá? Se for bem bonito, aí a gente mais pode ver. fácil. É isso aqui que eu quero que vocês façam, ó. Tá? Isso aqui, ó. Colocar as estruturas reprodutivas, ó, de uma flor, tá? Então, vocês vão colocar e a gente vai verificar qual é. Ó. Onde está a pétala, a sépala, tá? Toda a estrutura, igual nessa imagem aqui que você vai ter que fazer, tá? Bem tranquilo, bem simples, tá? 5 pontinhos, bem tranquilo para vocês, tá? Beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui o material da aula de hoje. Ó, então, vamos lá, tá? A gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre o reino plantar. Inclusive, eu não sei quem votou daqui, tá? Mas teve uma votação de alunos do 2º ano, que é para a aula Enem, né? Que vocês vão ter, que vocês têm aí, Enem+. Então, um dos assuntos que os alunos escolheram foram plantas. Tá? Incrível que pareça, muitos alunos escolheram plantas. Acho que é a dificuldade, tá? Em relação às questões. Porque o reino plantar, ele voltou a cair no Enem, tá? Ele fazia muito, muito tempo mesmo, desde 2015, que não caía nada. Ficou 4 anos. Voltando a aparecer em 19 e 2020, tá? Que veio questões. São aquelas questõezinhas básicas, lá do 7º ano, que ele perguntou sobre as plantas, tá? Mas, turma, as questões que ele pergunta sobre as plantas não é sobre a estrutura reprodutiva, é mais no aspecto evolutivo. Quem veio primeiro, qual a adaptação, quem consegue fazer a absorção de água, como é que ela se adapta ao ambiente, tá? Então, é a maioria das questões que o Enem vem cobrando sobre o reino plantário. E também, ó, toda quinta-feira, tá? Tá tendo aula para vocês aqui, tá? Aproveitem, tá? Tira esse momentinho lá, não vai matar ninguém, não vai ferir vocês, aproveitem, tá? De 2 às 6 horas. Ó. Ontem foi matemática com a Ellen e biologia comigo, né? Teve alguns alunos do 2º ano, do 1º e 3º ano que participaram. Então, aproveite essas aulas, assistam lá, passam a tarde, depois você tira um cochilo, depois você olha o WhatsApp, Instagram, TikTok, ficar vendo vídeo no Kawaii, né, para ganhar dinheiro lá, que é mentira, tá? Aí depois você vê isso, ok? Só pega lá um momentinho, passa 4 horas assistindo aula, tá? Façam esse esforço, aproveitem, tá? Essa disponibilidade, façam o Enem esse ano, mesmo como treineiro, faço para vocês já verem como é que é, tirar a ansiedade no dia da prova. Ô tio, Eu você tô sabe esperando quando sair vai começar desse mês. quando vai começar as inscrições para treineiro? Quando vai começar? Uhum.
A professora Márcia ela vai disponibilizar para vocês o horário, tá? Ela vai mandar. Não, ela tá falando do Enem. Do O Enem, Enem, tio. As provavelmente, inscrições. as Acho, inscrições, eu creio eu acho que que se nesse mês no outro. em maio, Porque vai sair o resultado do pessoal ainda que fez como treineiro. isso Eu tô mesmo. esperando sair o meu ainda, mano. Eu tô Foi. ansiosa. Aula anterior, a gente trabalhou aqui sobre as características gerais das células. Falei para vocês do cloroplasto, que é responsável, né, pela pigmentação verde, né, que tem a clorofila, e é responsável pelo processo fotossintético. Falei para vocês como ocorre a fotossíntese, que a planta ela precisa fazer a absorção do carbono, ela precisa absorver água e sais minerais através de suas raízes para ela produzir o que? A glicose. O açúcar, ela libera o oxigênio para a atmosfera. O oxigênio ele é proveniente da quebra da água através da luz solar, né, da luz luminosa. E a planta ela vai ter esses condutores de seiva, onde tem o xilema, que carrega e transporta a água e sais minerais, leva da raiz para cima, e você tem o floema, que desce, né, com a glicose que foi produzido lá no cloroplasto, né? Então vai descer das folhas para o resto do vegetal. Falei também do representante, falei para vocês das plantas que existem, são plantas sem semente, briófitas e pteridófitas. A primeira planta a chegar no ambiente terrestre foi a pteridófitas, as briófitas, e depois as pteridófitas, só que elas não conseguiram avançar no ambiente terrestre, ademais, elas não conseguiram, elas ficaram lá próximo à água, tá? Porque a reprodução delas depende da água para que ocorra o processo reprodutivo delas. Depois veio as plantas com semente. Quem são as plantas com semente? Gimnospermas e angiosperma. Professor, se são plantas com semente, qual é a diferença de ambas? É que a gimnosperma, a semente dela é nua, né, lá do pinhão, não tem um fruto que protege, e as angiospermas são as plantas com fruto, né? A sua semente é protegida pelo fruto. Ah, professor, bacana, essa é uma grande diferenciação. Mas o senhor falou que as briófitas foram a primeira a chegar na Terra. Quem foi que dominou definitivamente? Foram as gimnospermas. As gimnospermas foram as grandes conquistadoras do ambiente terrestre. Por quê? Elas não precisavam ficar próximo à água para a sua reprodução. A reprodução dela não dependia da água, elas conseguiam reproduzir através do vento. O vento levava os seus esporos, né? Batia, levava e assim conseguia o processo reprodutivo. Já as angiospermas, elas conseguiram maior sucesso. Por quê? Por causa da produção do fruto, das suas flores, de atrações, né? Ela tem atrações que chamam para a polinização, para a sua reprodução. Então, assim, ela conseguiu ser amplamente distribuída no nosso ambiente terrestre. E aqui são exemplos, né? Pteridófitas, bem pequenininhas, porque não tem tecidos condutores. Pteridófitas já começaram a aparecer tecidos condutores, mas ambas dependem da água para a sua reprodução. Gimnosperma, né, os pinheiros, plantas bem altas, as plantas grandes, né, as maiores plantas que existem no planeta Terra. Tá? Então, aqui você tem um pinheiro, é a principal característica da gimnosperma, que a sua semente é nua, não tem um fruto o protegendo. E as angiospermas, você já tem esse fruto que vai proteger e vai fazer com que também, turma, consiga, né, levar essa semente para um local mais longe. Um pássaro vem, come esse fruto, engole a semente, voa 10 quilômetros mais longe, aonde ele defecar e cair aquelas fezes com semente, vai germinar lá uma plantinha. Então, é importante para a disseminação, para espalhar os frutos, tá? Pelo ambiente, ok? E aqui, qual foi a sequência evolutiva? Claro, primeiro no ambiente terrestre, tá? Primeiro foram as biófitas, porque dominaram o ambiente terrestre. Depois, pteridófitas. Quem conseguiu definitivamente dominar o ambiente terrestre foram as gimnospermas. Depois apareceu as angiospermas, tá? No processo evolutivo, algas, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Eu estou falando um pouquinho mais rápido, porque isso aqui a gente já viu, tá? É só revisando. E aqui, né, eles vão possuir órgãos fixadores, que vão se fixar ao solo e absorver água e sais minerais, né, deste solo, para que eles consigam fazer o processo fotossintético. E as folhas também têm estruturas, né, seus estômatos vão ter lá
Tá. Vão ter estruturas para que fazem a captação da energia solar e também do gás carbônico. Okay? E eu vou passar já para a parte aqui, ó, das briófitas e pteridófitas. Vou falar a diferença entre elas, que eu falei para vocês que é importantíssimo, tá? Saber a diferença entre uma briófita e uma pteridófita. Qual é, ó? Você percebe que aqui, ó, em rosa, tá? Lilás, o que você enxerga, a gente tem a diferença. Quais são as diferenças entre elas? Aqui, ó. As briófitas, turma, são avasculares. Professor, o que quer dizer avascular? Não possui tecido condutores, tá? Não tem tecidos condutores. Não tem xilema e floema. Por isso, elas são plantas, ó, diminutas. São plantas bem pequenininhas, tá? Possui pequeno porte. Esse pequeno porte é devido à sua característica avascular. Possui rizóide, cauloide e filóide. O que quer dizer isso, professor? São estruturas rudimentar do que seria uma raiz, um caule e uma folha. Tá? E aqui, outra diferença para uma pteridófita, né? Em referente às briófitas. Já aqui as pteridófitas são vasculares. Possui tecido condutores, né? Você tem lá o xilema, tá? Horrível aqui, mas o xilema, ele transporta a água. Vocês vão estudar isso mais para frente lá em fisiologia vegetal. É a parte mais chatinha, tá, turma? Vou falar a parte mais chatinha do reino plantário, tá? Ele é uma viagem, ok? Deixa eu responder aqui. Cadê? Rapidinho. Ih, meu Deus do céu, não quero. Professor, se a briófita não... Tá, ela é vascular, turma. Se ela fosse vascular, ela conseguiria alcançar tamanhos maiores, porque o transporte de nutrientes por ela seria bem mais rápido. Ela conseguiria transportar bem rápido, em alta velocidade. Como ela não possui, infelizmente, ela não consegue transportar rápido e ela fica bem pequenininha. Como ela se sustenta? Ela se sustenta através, ó, de raízes e folhas rudimentares, tá? São bem rudimentares, são bem básicos, tá? Não é como se fosse assim, você nasce, você ainda não se desenvolveu, né? Você é um bebezinho. É como se a raiz, a folha e o caule fossem bebezinho. Nunca conseguissem chegar na vida adulta, entendeu? Eles sempre vão ficar pequenos. Não vão conseguir funcionar corretamente. É assim que elas conseguem se fixar ao solo. E como ela possui rizóide, não é raiz, ó, o que acontece? A fixação dela não consegue ser profunda. Então, é por isso que ela ainda depende também de ficar próximo a locais onde tem a água, próximo a rios, próximo a lagos, porque o seu rizóide não vai profundo. Tem plantas briófitas, gimnosperma e angiosperma, a sua raiz vai bem profunda, vai bem ao fundo. Uma briófita não. Como não é tão desenvolvido, não passa lá de 1 metro, às vezes nem 50 centímetros, tá, turma, de profundidade. Se você pegar uma briófitazinha e conseguir, você arranca ela rapidinho. Se você pegar uma pteridófita, já tem dificuldade, né, porque a sua raiz está enficada. E é bem difícil. Uma briófita não, você pega lá, a pontinha do dedo e consegue arrancá-la do solo, porque não fixa muito profundo. Tá? Então, o xilema, voltando aqui, ele transporta água, tá? Por isso que ela é vascular. E o floema, ele vai transportar o quê? O floema, a glicose. Tá? Tá? Ele transporta a glicose. Por isso que ela já possui, ó, vasos condutores. E por ela possuir vasos condutores, elas vão ser o quê? Ó? Vegetais de grande porte, de porte maiores. Já vão conseguir atingir 1 metro, 2 metros, 3, até 5 metros, tá? E já possui, ó, raízes, caules e folhas, tá? E agora, professor, qual é a semelhança entre elas? Ambas, tá? Ambas aqui, ó, não possuem nem semente e nem flores, vivem em ambientes úmidos, pois ainda dependem, ó, da água, tá? Dependem dessa água para elas se reproduzirem, tá? Então, essa é uma semelhança entre esses vegetais. E continuando aqui, lembra lá que eu falei também do processo reprodutivo?
uma característica que cai muito aqui sobre elas, é saber quem é a parte dominante e quem é a parte passageira. Lembre-se, turma, nas briófitas, a fase passageira é o esporófito, tá? O esporófito é a fase passageira. A fase dominante é o gametófito, tá? Então, dominante é o gametófito, passageiro é o esporófito. Já nas pteridófitas é o contrário. Ó, o gametófito é passageiro e o esporófito é a fase dominante. Ah, professor, quando eu vejo uma gimnosperma, quando eu vejo uma mangueira, quando eu vejo um jambeiro, eu estou vendo esporófito? Isso. Você está vendo o esporófito desse vegetal, ok? E vamos lá continuar nossa aula e falar agora aqui para vocês sobre a gimnosperma, tá? Uma curiosidade, tá? Que a gimnosperma, ela é o maior vegetal que existe, tá? O maior vegetal do nosso planeta, que é a sequoia gigante. Você encontra lá no Parque dos Estados Unidos, entre Estados Unidos e Canadá, tá? Maior árvore que existe, tá? São as sequoias gigantes. Vivem mais de 250 anos, tá? Bastante tempo. E olha a altura que elas conseguem chegar, tá? E aqui, ó. Podem chegar a 100 metros, tá? Dependendo desse vegetal. Bem alta mesmo aqui, ó. Uma sequoia no parque, né? Lá na Califórnia. Para abraçá-la aqui, ó, você precisa lá de umas 10, 15 pessoas para conseguir fazer a volta diante dela, tá? Uma curiosidade aqui, naquele filme, desenho lá do Zé Colmeia, né? Onde o Zé Colmeia mora, tem bastante sequoias. Olha uma sequoia aqui que caiu na estrada, né? Como ela era muito grande, esse tronco dela enorme, eles fizeram só uma raspagem, né? Para os carros passarem. Claro, não vai passar caminhão aí, né? Não é tão alto. Mas olha o tamanho dela aqui comparando o carro. O carro parece bem pequeno. Imagine uma árvore dessa caindo perto de você. Deve ser horrível, né? O barulho que ela vai ocasionar. Olha aqui, ó. Se você já viu uma suma-uma e fica impressionado com o tamanho da suma-uma, tá? Aquela que tem aqui no Araxá, ali no Ministério Público, ela é grande, mas não tanto como tem algumas aqui na nossa floresta, tá? Já cheguei a ver lá, eu não sei onde eu estava, se era Matapia, algum lugar aí que eu fui, que tinha lá uma suma-uma bem grande, lá na floresta Terra Firme, bem grande mesmo, tá? E olha aqui a estrutura dela. E as características gerais aqui, ó, como é uma gimnosperma. Você tem um pinheiro do Paraná, você tem um estróbilo masculino e você tem um estróbilo, né, feminino aqui, ó, tá? Que é a pinha, ó. Quem já comeu o pinhão, né, a pinha aqui, né, a semente, você vai lá naquelas mercadinho, né, tem uma loja lá perto do Shopping Macapá que vende semente e você compra, né? É bem aqui, dizem que ela é até afrodisíaca. Aqui, ó. Então você tem uma pinha madura, imatura, tá? E a pinha madura, essa pinha madura, quando ela se abre, turma, é para que ela consiga fazer o processo de reprodução, tá? Ela precisa reproduzir. Então essa é a estrutura aqui, ó, reprodutiva, tá? Pinha ou estróbilo, é a flor, só que é considerada flor, tá? Não tem lá as pétalas e sépalas. E como ela não vai ser totalmente uma flor, é por isso que essa semente é nua. Professor, mas por que a semente é nua, professor? A gente vai ver lá nas angiospermas o que acontece para ter um fruto, tá? É como ela não tem o ovário, ela não possui ovário aqui, só tem um óvulo, só vai dar origem à semente e não vai dar origem, tá, ao fruto. E vamos ver aqui as características das gimnospermas. Olha aqui, ó, a sequoia gigante lá, as pessoas tentando abraçá-las, ó. Olha o estróbilo feminino, né? Aqui, e o estróbilo masculino, olha como eles são meio diferentes. Ele vai se abrir, vai liberar os grandes pólen vão ser levados pelo vento e podem cair aqui no estróbilo feminino para que ocorra a fecundação. Tá? Olha aqui, ó, a diferença dos estróbilos. Vamos ver as características aqui das gimnospermas. Tá? Eu mandei esse slide para vocês na aula passada, eu vou repostar ele lá. Tá? Anote isso aqui você já consegue responder 75% das questões. Tá? Isso aqui ajuda muito. E vamos ver aqui as curiosidades. São plantas vasculares, já apresentam tecidos condutores,
tá? De seiva, tá? E água, tá? Seiva bruta e seiva elaborada, a glicose e a água, e sendo a maiores, né, árvores de grande porte, por causa desses tecidos condutores, por causa desses vasos. Possuem raízes, caules e folhas, estróbilos e semente, não possuem flor, tá? As gimnospermas não têm flor. E o estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem as pétalas, tá? Que são estruturas bonitas das flores, né? Colorida, e sem ovário, ó. Você vai ver para frente que o ovário ele dá origem ao fruto. É, professor, o ovário dá origem ao fruto? Como assim? É, o ovário, meu Deus do céu, errei. O ovário dá origem ao fruto. E o óvulo, professor? A semente. Tá? Então, você tem lá o ovário e o óvulo. Na angiosperma, o ovário dá origem ao fruto e o óvulo dá origem à semente. Por isso que vai ser protegido. Tá? E os gametas são produzidos nos estróbilos, que são as estruturas, tá? Masculina e feminina. E o gameta masculino, ó, não é flagelado. Professor, por que não é flagelado? Porque aqui ele não precisa mais de água. Ele já conquistou os outros ambientes da Terra, já conseguiu ficar nos outros biomas. Então não é preciso. Tá? E é transportado, ó, dentro do grão de pólen. Esse grão de pólen é levado, ó, pelo vento. E os estróbilos não possuem elementos de atração para a polinização, por isso são, ó, polinizados pelos ventos, diferentemente das angiospermas, que tem lá a flor, tem o néctar, né, ó, atrativo, né, para os insetos, entre outros pássaros que acabam indo lá para pegar o néctar. E é uma troca que a planta faz com o animal. Tá? E foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente, ó, terrestre. Professor, se elas foram as plantas, quem foram os animais? Os répteis. Tá? Ah, professor, quer dizer que no animal, os primeiros a conquistarem o ambiente terrestre foram os répteis? Isso. E as plantas? As gimnospermas. Tá? Então, o animal, os répteis, porque colocam ovo com casca, e isso conseguiu se adaptar a um ambiente seco, clima mais quente, porque a casca protege. Já as gimnospermas conseguiram dominar o ambiente terrestre, porque não precisava mais ficar próximo à água. O seu flagelo não tinha... o seu gameta não precisava ter mais flagelo. Então, ele era levado pelo vento. O vento batia e ele ia embora. E seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção, ó, para a desidratação. Não sei se você já ouviu falar, as pessoas falam, ó, tem que regar aquela pontinha, aquela semente que você acabou de plantar, colocar no solo, porque você tem que regar para tirar essa desidratação. Quando a planta está em estado de dormência, ela se protege contra a desidratação. Quando você molha ela, ela quebra o estado de dormência. Aí ela vai, ó, germinar. Tá? Então, professor, eu pensei que a semente que dava origem à planta. Não, na semente você tem lá o embriãozinho que vai dar origem à planta. E na semente tem outras estruturas lá que vão nutrir aquela plantinha enquanto ela não consegue ainda se fixar, ainda não consegue só por ela realizar fotossíntese nem absorver nutrientes do solo. E aqui, ó, a estrutura reprodutiva, né, o ciclo de vida de um pinheiro. Você tem aqui, ó, você tem a planta adulta. Essa planta adulta, ela pode ser hermafrodita ou não, ela pode ter sexos separados, ela pode ser monóico ou pode ser dioico, tá? Dioico, sexo separado, igual nós, homem e mulher, e monóico, né, tem o mesmo em um único, né, hermafrodita. Então, ó, essa planta aqui, ó, ela é hermafrodita. Por quê, professor? Porque ela tem um estróbilo feminino e tem um estróbilo masculino. Professor, o que é mais vantajoso para uma planta? Ela ser hermafrodita ou ela ser sexo separado? Aí depende do ambiente onde ela está. Mas, para o sucesso reprodutivo e evolutivo dela, mais antes ela ser sexo separado. No Enem de 2019, a questão que ele pediu foi sobre essa estrutura de uma planta ser hermafrodita. Ele perguntava lá sobre a estrutura reprodutiva e ele falava que, por exemplo, aqui, ó, para evitar a autofecundação,
A planta cria mecanismo para isso. Quais são os mecanismos? O estróbilo masculino fica maduro antes do feminino, ou vice-versa. Ou o estróbilo feminino fica maduro e o masculino em desenvolvimento. Então, ó, isso é importante. Ela desenvolver as partes masculina e feminina antes uma da outra, porque ela evita a autofecundação, evita gerar clones. O melhor para ela é fazer a fecundação cruzada, esperar que caia o pólen, né, trazido pelo vento, de outras gimnospermas, tá? Então, isso é importante para ela. Claro, tem plantas que fazem o processo de autofecundação. Você aí pode fazer. Como professor, eu posso fazer? É só você pegar o grão de pólen, sabe lá? Esqueci a plantinha que tem aqui, ó. Uma amarela, esqueci o nome dela. Uma vermelhinha, na verdade. Tem a estrutura masculina assim, ó. Aqui a gente produz, né? O grão de pólen. E aqui mais em cima, ó, tá a estrutura feminina, onde ela vai receber o grão de pólen. Então, a planta, para ela não ser autofecundada, ela pode fazer com que a estrutura que produz aqui, ó, o pólen, amadureça em época diferente da estrutura aonde vai receber esse pólen, que é a parte masculina, a feminina, desculpa. Aí, o que você pode fazer? Você pega um cotonete, passa no grão de pólen e coloca aqui no estigma feminino. Você vai fazer a autofecundação. E depois, professor, deixa que a planta se vire. Aí você pode fazer isso. O Mendel, lá em genética, né, ele estudava. Ele fazia a autopolinização, ele autofecundava as plantas para ter novas gerações e ele saber como é que ocorria. Tá? Você pode reproduzir uma planta em casa. Você pode pegar e tiver lá, passar um cotonete e espalhar, tá, na estrutura reprodutiva desse vegetal. Okay? E a Professor, parte... Oi? dá pra, tipo, cruzar espécies de plantas diferentes ou não? Deixa eu ver assim. Tu não vai conseguir reproduzir um jambeiro com uma mangueira por esse processo reprodutivo de polinização. Tu não consegue, tá? Porque não vai dar certo o gameto. É igual zoofilia, tá? Essas pessoas loucas, né, que praticam esse tipo de coisa, né? Essa loucura, né? Pessoas que têm relações, por exemplo, com animal. Uma vez um aluno de 7 anos perguntou se dava origem um cavalo e uma pessoa. Não, não tem, porque a estrutura do animal é totalmente diferente, né? A estrutura feminina e o espermatozoide é diferente e o número de cromossomos é diferente. Tá? Então, professor, poderia dar certo? Poderia, originar um híbrido. E esse híbrido, ele vai ser infértil. Tá? Ele não vai poder gerar filhos. Mas você consegue pegar assim, ó, você tem uma espécie. Você tem essa espécie aqui, um exemplo, e essa espécie, ela deu origem a 2 subespécies parecidas com ela. Aí você consegue fazer a fecundação, tá? Dessas subespécies com a espécie. Professor, por que lá em casa tem uma árvore e ela não dá fruto? É porque ela é macho. Macho não dá fruto. Quem dá fruto é a fêmea. Entendeu? Porque é a fêmea que vai ter a estrutura para dar o fruto. O macho não. Professor, por isso que eu tenho um jambeiro e nunca dá o jambo lá. Porque é um jambeiro macho. Lá no quintal da casa do meu avô, lá tinha um mamoeiro macho. Nunca dava mamão. Aí derrubaram ele. Tá? Então, ó, se a planta for voltando aqui, se a planta for hermafrodita, você consegue fazer essa autofecundação. Você pode, se você tem na sua casa lá várias plantas, tenta fazer a fecundação. Vai ter uma aula mais para frente que a gente vai estudar sobre a estrutura, a fisiologia. A gente vai ver tipo de reprodução. Caiu no Enem também em 2019. Era a enxertia, se eu não me engano. Tem um cara, depois eu vou disponibilizar esse vídeo lá. Assistam esse vídeo, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Assistam. Esse homem, ele conseguiu, em uma árvore, fazer só uma. Como professor? Ele foi fazendo a enxertia, ele foi colocando, ó, ele foi tirando mudas. Ele tinha uma árvore que morreu, rapidinho. A árvore morreu, ficou só o tronco dele lá. Aí o que ele fez? Ele pegou uma acerola, tirou um ramo dela e ficou aqui. Pegou, deixa eu ver uma outra aí, vamos supor, maracujá, colocou aqui.
Pegou uma goiabeira, colocou aqui. E numa árvore só, a partir desta árvore, ele deu origem a uma que tinha 3 tipos de frutos. Foi possível? Foi. Ele fez a enxertia, ele colocou, ó, ele tirou ramos, ele foi colocando aí e conseguiu. Tá? Mas é muito trabalhoso, o cuidado que você precisa. Eu vou colocar esse vídeo lá. Oi? Eu já vi quem faz enxertia para a árvore crescer mais rápido, por exemplo. Tipo, ela é uma mudinha, aí vai fazendo enxertia aos poucos para ela ter mais galhos e crescer. É. Agora, colocar outras plantas juntas, eu tô... Foi, ele conseguiu, ele fez isso. Ele gerou. Ah, professor, mas era assim, era uma planta, professor, que tinha acerola e maracujá junto? Não, não era uma fruta com 2 tipos, não. Tinha nessa mesma árvore acerola, maracujá, entre outros, entendeu? Que ele conseguiu fazer. Não era uma só, tá? Então, muitas pessoas fazem esse processo de enxertia, tá? Cultivam, aí eles fazem esse processo. Se a gente estivesse em aula, se a gente estivesse normal, eu ia ver se eu conseguisse falar com a coordenação, com a diretora, para pedir uma autorização para ir lá no horto municipal, que eles fazem esse processo. Você ia ver, parece que você está fora da cidade, e é dentro da cidade. Aqui perto é Infraero. Quem já teve oportunidade de ir lá no horto, a prefeitura, na verdade, deveria utilizar mais o horto para fazer o processo de arborização da cidade. As árvores que são colocadas aqui, turma, são erradas. Ah, professor, mas na Padre Júlio, aqui, né, a Rua do Shopping, tem bastante árvores bonitas. Tem árvores, mas são árvores que são plantadas erradas. São árvores que não são adequadas. As suas raízes não são... sustentam a árvore perfeitamente, tá? Muitos estão podres por dentro. A calçada é construída de forma errada. Você estrangula a planta, aí a planta começa a levantar a sua raiz e quebrar toda a calçada, porque não está entrando água, tá? Então é feito totalmente errado. Deveria ter mais árvore na nossa cidade, deveria, tá? Só que tem que ser plantas adequadas, ok? Uma curiosidade para vocês. Ó, e vamos ver aqui como acontece a reprodução das gimnospermas. Olha aqui, ó. Você tem a gimnosperma aqui meio bugado, eu não entendi sem mais. Vou explicar passo a passo para vocês, ó. Você tem a árvore, aqui, ó, gimnosperma. E esta gimnosperma, ela tem aqui, ó, o estróbilo masculino e tem o estróbilo feminino. O que que acontece? Ela precisa que venha uma ventania, um vento, que bata no estróbilo masculino e, ó, o grão de pólen voe, né? E esse grão de pólen precisa cair aqui no estróbilo feminino, tá? Aonde você tem lá o óvulo, a oosfera. Esse grão de pólen, tá? Que ele tem um gameta masculino, ele vai, tá? Chegar, ó, até a oosfera, até o óvulo, para que ocorra a fecundação. O grão de pólen, ele vai se direcionar ao óvulo para fazer a fecundação. Professor, o que é tubo políneo? Tubo políneo é a estrutura onde, ó, o gameta vai passando, ó. Ele vai abrindo através de hormônios que a planta vai liberando e ele vai indo até chegar, tá? Até a oosfera. Pensa assim no sistema reprodutor feminino. Não tem lá a estrutura feminina reprodutiva? Você tem um canal vaginal, aí aqui você tem o útero, né? Aqui você tem o útero. E aqui você tem, ó, a tuba uterina aqui, ó. E é na tuba uterina que acontece a fecundação. E é bem aqui, ó, você tem o ovário, aonde a mulher libera o óvulo. Então ela liberou esse óvulo fica armazenado aonde? Na tuba uterina. Aí o que acontece? O espermatozoide tem que nadar, né? Ele tem que fazer essa viagem, passa pelo canal vaginal, passa pelo útero, até chegar na tuba uterina, ó, e fecundar. É mais ou menos como fosse isso, ó, o tubo políneo. O tubo políneo é o canal por onde o gameta masculino vai passar até chegar na oosfera, tá? E fecundar esse óvulo. Quando ele fecundar o óvulo, o que ele vai dar origem, turma? Ao embrião. E onde está esse embrião? Ó? Protegido aqui pela semente. Quando a semente cair no solo e esse solo for fértil, o que acontece? Ó? A germinação. A semente se abre
e o embriãozinho, ó, sai. Professor, e qual é a função da semente para esse embrião? Nutrir. Porque quando esse embrião nasce, ele não consegue ainda realizar fotossíntese e ainda não consegue puxar os nutrientes do solo. É a semente que nutre esse embriãozinho. Quando você estava lá na terceira série do Fundamental 1, lá na primeira série do Fundamental 1, a professora fez com que você plantasse um feijão. Até você aí, tu pega o feijão, pega um algodão, molha, faz aí. É só você fazer, turma. Faz isso na sua... É o processo de germinação mais simples que tem. É que faz lá no primário, que pega o feijãozinho, coloca no algodão lá com um pouco com álcool e faz com que seja, vai liberar. E você vê, ó, a semente abre e começa a sair, ó, aquele embriãozinho lá. Começa a sair aquela futura plantinha. E você vê que ela é bem pequenininha, depois ela vai aumentando, tá? E depois que ocorre essa germinação, da origem dessa nova planta, e ela já começa a fixar a sua raiz no solo, e já começa a realizar a fotossíntese, a estrutura da semente some e a planta começa, ó, a crescer e se desenvolver. Só que tem um porém, turma. Vou falar da Amazônia. A Amazônia, ela é uma floresta egoísta. Por que, professor, a floresta amazônica ela é egoísta? Porque você vê que ela é uma floresta fechada. Se ela é uma floresta fechada, as suas copas, né, são fechadas, folhas, ai, meu Deus, quero espirrar. Folhas espaçadas impedem, que a luminosidade chegue ao solo. Então, é por isso que quando a floresta amazônica chega no seu clímax, é muito difícil outras plantas lá no solo nascerem, tá? É muito difícil, porque a quantidade de luz não chega lá. E tirando que tem outros herbívoros, né, que acabem se alimentando dessa pequena plantinha. Então, na floresta amazônica, ela é meio egoísta. As plantas que já estão lá, no topo, já estão adultas, elas dificultam o crescimento das menores, porque vai ter competição por recursos. Tá? Então, a menorzinha acaba não conseguindo fazer o processo fotossintético. Tá? Mas é assim, tá, turma, que acontece o processo reprodutivo de uma gimnosperma. Tá? Olha aqui, ó. A pinha, né, que é a semente. Aqui você tem o embrião, né, o endosperma, e você tem a casca, que é a proteção. Ó. Tá? Alguém já deve ter comido. Quem já comeu pinha, pinha assada, né? Frita, você coloca na frigideira e depois come, né? Tem a pinha aqui. Eu nunca nem vi um pessoalmente. Eu acho muito chique. E é caro, viu? Eu fui ter uma lojinha lá que fica do lado do Macapá Shop lá. Do Macapá Shop aqui, você atravessa a rua, de frente com uma farmácia lá. É caro. Uns R$30 o quilo. Bem caro mesmo, da pinha, tá? Ela é bom, né? Para sua alimentação e tal. Aí, professor, o que acontece com essa pinha? Começa a cair. Aonde cair, ela vai dar origem a um pinheiro. Ah, professor, pinheiro, pinhão aí, ó. Dá origem ao pinheiro. Tá? Então, só voltar. O sabor, eu não gostei. Eu achei com sabor de nada. Eu não gostei. Não sei se era meu paladar infantil, mas eu não... Eu achei meio assim, como posso falar para vocês? Meio travoso, sabe? Sabe quando trava aqui na garganta? Achei meio assim. Deixa eu só falar de novo para vocês aqui, ó. Lembre-se disso daqui, ó, das características da gimnosperma. Plantas vasculares, tá? De grande porte, possuem raízes, caule e folhas, tá? Não tem, turma, ovário, não possui ovário e não tem flores. Lembre-se disso. A estrutura reprodutiva, né, chama-se lá os estróbilos, estróbilo masculino, estróbilo feminino. E o gameta não é flagelado porque a sua reprodução é feita através do vento. O vento é que faz o processo reprodutivo. Lembre-se, briófitas, pteridófitas, a água. Gimnosperma, o vento. Professor, e as angiospermas? Os animais, vertebrados e invertebrados, tá? E olha aqui, ó, os angiospermas, os frutos, importantíssimo para a nossa dieta, né? O melhor açúcar para a gente ingerir,
são das angiospermas. São as plantas com fruto, tá? As angiospermas significa, né, semente protegida no vaso, né? Como se tivesse um vaso protegendo. E olha aqui a variedade, ó, das angiospermas, tá? Como eu falei para vocês, na biologia tudo é chamado de fruta, tá? Tudo aqui é fruta, tá? Na biologia vai ser tudo fruta, tá? O ser humano foi lá e dividiu, né, a classificação dela, né? Claro, se você fosse no supermercado lá e tá lá fruta, você ia se perder. Meu Deus, eu tenho que achar um pimentão e tá tudo fruta. Eu sei que fruta tá ali, mas aqui você ia ficar perdido, né? Então, numa forma de organização melhor, tá? Ficou desse jeito. Olha aqui, ó. O fruto, que é de origem do ovário, tá? Ah, professor, mas todos os frutos são de origem do ovário? Não. O caju, por exemplo, é diferente. Tá? O morango, você vai ver também que vai ser um pouco diferente. Tá? E aqui, ó, as estruturas de atração, que são as flores. E se vocês perceberem, as flores, tá? Não é para entregar para o crush, para crush. Ah, meu amor, toma aqui essa flor. Não, não é para conquistar a pessoa. A planta, ela fez a flor para atrair, para ela reproduzir, tá? Então, é a estrutura reprodutiva. Uma vez um aluno falou, professor, se planta serve para reproduzir, então quer dizer que quando uma pessoa está entregando flor, quer dizer que ela quer reproduzir estonques, né? Eu falei, esse menino pensa cada coisa, né? Eu nunca esqueci disso. Quando ele falou isso, eu fiquei... O cara é um gênio, professor. É. Aí eu falei, ó, a flor é estrutura reprodutiva, de atração. Aí, então, quer dizer que quando uma pessoa quer entregar uma flor, quer dizer que ela quer reproduzir? Eu falei, não, né? Não quer dizer isso, né? É uma forma de carinho, né? Afetividade, né? Demonstrar o amor da pessoa, né? Eu prefiro pensar isso mesmo, que agora o senhor me fez questionar as vezes que eu recebi flores. Obrigada. Ó, como eu falei, em biologia tem muitos termos técnicos, né? Que às vezes são utilizados para outras coisas, né? Amplexo, quiasma, tá? Crossover, né? Tudo tem a ver lá com o processo de reprodução, de cruzamento, tá? Então, ó, a estrutura reprodutiva da planta são as flores. Olha essa flor bem aqui, ó. Olha essa bem aqui, ó. Parece uma vespa. Parece um inseto. Tem flores que são semelhantes, turma, a uma vespa. Aí, o que acontece? Opa, ela vai lá e pensa que está reproduzindo. Não, ela não está reproduzindo. A planta está enganando esse inseto. O inseto pensa, a planta fez uma flor parecida com outro inseto, né, feminino ou masculino, e esse inseto vai lá e pensa que vai reproduzir, pensa que vai gerar novos filhotinhos. E não. Ele está só encostando lá e ficando com um grão de pólen no corpo dele todo. Quando ele vai para outra flor, ele carrega e leva o grão de pólen. Aí ele está fecundando. Então, a planta está enganando. A planta, ela não pensa, turma, a planta é planta, né? Não faz nada. Não, turma. Plantas são extremamente inteligentes, tá? Tinha aquela menina lá, né, do BBB lá, que chamava ela de planta. Não era planta, né? Faz lá o jogo. Então, nem toda planta fica parada, tá? Entre aspas, tá? Ela está parada, mas ela é muito inteligente. Turma, plantas sentem, tá? As plantas sabem das coisas. Tá? Então, ó, isso aqui é a estrutura reprodutiva. Olha aqui, ó. Tá? Ah, professor, e o fruto serve para quê, professor? Atração. Tá? Atração. Por exemplo, lá, ó. Ah, vem um tucano. Um tucano viu uma fruta, ele vai se alimentar. Aí ele engole a semente. Por que a gimnosperma, a angiosperma criou o fruto? Para ela disseminar, ela conquistar novos ambientes. Vamos supor, eu tô aqui no bairro do centro. Aqui é centro, deixa eu ver. Não, laguinho, né? Aqui o colégio já fica no laguinho. Veio um pássaro, comeu, tô vendo jambeiro. Daqui da sala tem um... Não, é uma mangueira. Comeu aquela manga, engoliu aquele caroço de manga. Aí ele voou daqui do laguinho lá para o mar abaixo. Aí lá esse pássaro defecou e aquela semente caiu. Quando aquela semente cair, ela vai germinar. Ó. Então, isso é um mecanismo para ela conseguir conquistar outros ambientes, tá? Levar para outros locais. É por isso que, às vezes, você vê plantas em determinado local,
e vê em outro. Opa, como é que essa planta estava ali naquele bairro e chegou aqui? Aos agentes polinizadores, aos animais que se alimentaram desse fruto e carregaram a semente dentro deles e defecaram em determinado local e aí deu origem, né, ao vegetal, tá? A esse novo fruto. Vai ficar, como eu falei para vocês, todo segundo bimestre vai ser sobre vegetais, porque é um assunto bem grande, tá? Você vai estudar os processos de fisiologia, organização, morfologia deles, tá? E vamos ver as características gerais aqui das angiospermas. Tanto é que eu falei para vocês gravarem essas partes e fazerem, tá, anotações. Elas são vasculares, possuem raiz, caule, tá? E já tem duas estruturas mais diferentes aqui, ó. Além de ser igual, tá, as pteridófitas e gimnospermas, porque ó, são vasculares, possuem raízes, caule e flor. O que difere agora a gimnosperma das outras? Presença, ó, de flores e a presença de frutos. Semente é igual a gimnosperma. Pteridófita não tem semente, tá, turma? E também, ó, não necessitam da água para a reprodução, porque suas flores produzem um néctar, que são soluções açucaradas. Quem já comeu néctar, é só pegar aquelas plantinhas vermelhinhas que ficam em jardim de algumas casas. Aqui próximo do colégio, né? Aqui no Hemoato tem. Quem nunca tirou aquelas plantinhas vermelhas? Sugou, né? Você sentiu o açúcar, tá? É um néctar, aquilo que é atração para os animais, tá? Que isso atrai, ó, os animais, como por exemplo, abelhas, que são os grandes, tá, polinizadores, borboletas, formigas, pássaros, morcegos, tá, que são frutíferos, e entre outros agentes polinizadores que fazem o processo de transporte do grão de pólen de planta a planta, tá? E da união do gameta forma-se um embrião, né, que fica dentro de uma semente. Só que após a fecundação, o que acontece? O ovário da flor se desenvolve, ó, e transforma-se em fruto. Ó. Essa é a grande curiosidade. Porque ó, a estrutura reprodutiva da planta, lá dentro da flor, você vai ter aqui, ó, você tem aqui, ó, essa parte vermelha, vai dar origem à semente. E essa outra parte verde aqui, ó, vai dar origem ao fruto. É só você pegar uma maçã, corte a maçã no meio. Você vai ver como é que você consegue ver o desenvolvimento do ovário. Você vai ver, né, que tem as duas sementinhas aqui. E você vai ver que tem várias listas, ó, que ficam assim, ó. Né? Você vai ver que tem, ó, na maçã. Você vê, ó, uma lista que fica assim mesmo nela. O que é isso aqui, professor? É o crescimento do ovário. Tá? O ovário se desenvolvendo e dando origem ao fruto. E aqui dentro está a semente protegida. É só você cortar uma maçã no meio que você vai ver, ó, listas rodeando a semente. Isso é o ovário, tá? Que cresceu, se desenvolveu e deu origem ao fruto. Tá? O fruto serve como atração para servir de alimentação e polinização. Tá? E é o grupo de vegetal mais recente e mais abundante da Terra, tá? Aqueles que ficaram mais em abundância por causa desse processo reprodutivo. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovário, ou seja, produzir fruto, uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para os animais dispersores, né, da semente. Okay? Então, por isso que as angiospermas conseguiram conquistar o ambiente terrestre. E vamos ver, ó, uma diferença entre elas, tá? Aqui, ó. Qual é a diferença? Aqui em rosa. Vamos ver a primeira diferença aqui, ó. A estrutura reprodutora da gimnosperma é o estróbilo. A estrutura reprodutora da angiosperma é a flor. E na gimnosperma, os gametas são produzidos no estróbilo. Nas gimnospermas são produzidos no estróbilo. Nas angiospermas são produzidos na flor. Na gimnosperma, os estróbilos não atraem os animais, por isso são polinizados pelo vento. Já nas angiospermas, tem as flores que produzem um néctar que atrai os animais, vertebrados e invertebrados, para o processo de reprodução. E
As gimnospermas, tá, não possuem ovário e não produzem frutos. Sua semente é nua. Já as angiospermas possuem ovário, possuem frutos, tá? Graças a flores, tá? Que eles possuem. Então, essa é uma grande diferença. Aqui, a semelhança dela, tá? Qual vai ser a semelhança? Ambas possuem vasos condutores de xilema e floema, possuem raízes, caule, folhas e semente, possuem raízes, folhas, caule e semente, claro, que vai ter uma pequena diferença. A angiosperma tem flores, a gimnosperma não. O gameta masculino não é flagelado e não dependem da água para a reprodução, e o embrião fica protegido dentro de uma semente, tá? Então, isso aqui que você vê a semelhança. O principal para vocês é o 7 até o 10, tá? É aqui, ó. Sabendo isso aqui, ó, do 7 até o 10, tranquilo para você responder questões, tá? Próxima aula eu venho com questões comentadas com vocês, tá? Só para não ficar no assunto. Deixa eu apagar aqui e continuar. E aqui, olha como acontece o processo reprodutivo. Você tem a planta, ela vai ter a estrutura feminina e masculina. Aqui, ó, tá? Você tem a antera produz o pólen cai aqui, ó, no estigma, a estrutura reprodutiva feminina. O pólen, quando cai aqui, ó, começa a crescer pelo tubo polínico até fazer a fecundação aqui no óvulo. Esse óvulo vai dar origem à semente e ao embrião. E aqui em verde, ó, que está ao seu redor, vai dar origem ao fruto. Ó. Você tem a semente aqui dentro e você tem a formação do fruto. E quando esse fruto, né, ficar maduro, cair no solo, depois ele começa a perder, né, entre decomposição, a sua parte mole, e a semente fica no solo, fazendo com que ela germine, dando origem, ó, a uma nova plantinha. Então, é assim que ocorre o processo reprodutivo de uma angiosperma. Professor, cai muito reprodução? Turma, esse processo aqui de reprodução não. O que vai cair é a atração. Mecanismo que ela pode fazer para atrair, tá? Os seus agentes polinizadores. E vamos ver aqui, ó, a estrutura de uma flor. Que é isso aqui que eu vou pedir para vocês fazerem na próxima aula, tá? Lembre-se bem disso aqui, tá? Cai bastante também essa parte. Só fazer essa parte aqui e a gente já está finalizando a aula. Ó, eu tenho estigma, essa estrutura aqui central, turma. A estrutura central aqui, ó, é a parte feminina, tá? Essa estrutura aqui do meio é a estrutura feminina, que se chama aqui, ó, gineceu. Quando a questão quer pegar pesado, ela vai jogar todos esses nomes para confundir e embaralhar tudo. Ela vai colocar lá no comando da questão gineceu, aí ela fala o gineceu que tem o estigma, que no estigma tem um ovário, que é a parte feminina, aí depois ele fala o androceu, olha, ele vai embaralhar tudo. Ele vai querer confundir vocês, tá? Então ele vai falar o gineceu, estrutura feminina, e o androceu, a estrutura masculina. Professor, onde está o androceu? A estrutura masculina. Aqui, ó. Esta aqui é a estrutura masculina. E o que eu quero que vocês saibam na estrutura masculina e feminina? O estigma é aonde cai o grão de pólen, ó. E esse grão de pólen vai chegar até o óvulo, ó, ele vai passar pelo tubo polínico, chegando ao óvulo, bem aqui, ó, que dá origem à semente. O ovário dá origem ao fruto. Professor, e a parte masculina? Eu tenho a antera. E o que a antera dá origem, professor? Ao grão de pólen, tá? Então, a antera, ela vai formar o grão de pólen. E é nisso aqui que as questões brincam, que ela gosta de perguntar. Ela vai falar lá estigma e antera. Então, o que eu quero que vocês fixem na mente de vocês? A estrutura masculina e feminina, aonde chega o grão de pólen. Professor, onde o grão de pólen cai? No estigma. O estigma é o receptáculo feminino, aonde o grão de pólen vai cair. Professor, e aonde o grão de pólen é produzido? Na antera. Cai aqui na antera, a antera vem e cai aqui, ó. E começa o processo reprodutivo do vegetal.
Professor, a planta ela tem mecanismo para evitar a autofecundação? Sim, turma. Ela tem um mecanismo, tá? Para evitar. Olha aqui, ó. Por exemplo aqui, ó. Você está vendo a estrutura feminina e masculina. Qual é o mecanismo mais fácil para ela? É ela não ser hermafrodita. Sim, eu vou mandar de novo lá no WhatsApp. Ó, qual é o melhor mecanismo para a planta? É ela não ser hermafrodita. É ela não ser masculina e nem feminina ao mesmo tempo. É ela ter sexo separado. Professor, e se ela for hermafrodita? Qual é a melhor estrutura, a vantagem para ela? Desenvolver o estigma da antera em épocas diferentes. Ou o estigma fica maduro primeiro, ou a antera fica maduro primeiro, tá? Não ficarem maduro ao mesmo tempo. Professor, e se ficarem maduro ao mesmo tempo? Foi o que caiu no Enem. Aqui, ó. Dando soluço. Ó, o que ela vai fazer? Que a estrutura feminina ou masculina seja uma maior que a outra. Olha aqui, ó. O estigma aqui da planta. Esse aqui é o estigma. E bem aqui você tem, ó, a antera, que produz o grão de pólen. O estigma e a antera. Tá vendo como é diferente? Se vir um pássaro aqui, ó, um beija-flor, ele vai vir bem aqui, suga esse néctar. Aí ele vai ter contato, ó, só com o grão de pólen, que vai ficar aqui no bico dele. Ou então, turma, se vier uma abelha, a abelha pousa aqui para pegar o néctar e fica cheio, ó, do grão de pólen. Tá? Então, isso é uma estrutura adaptativa, tá? Fazer com que a parte masculina e feminina nasçam um tamanho diferente ou fiquem maduras em época diferente. Pode perguntar. Eu ainda estou com uma dúvida nessa questão, por exemplo, se a gente pegar o cotonete e tal e fazer aquela questãozinha lá, como vai funcionar a fecundação? O teu áudio cortou no início. Só repete, por favor. Fala mais alto. Se a gente fizer como o senhor indicou, tipo, pegar o cotonete e colocar lá no ovário, como vai funcionar a fecundação dessa planta? Aí você fez a autofecundação. Ela vai ter as mesmas características, vai ser um clone. Como tu vai pegar se tu pegar o cotonete, passar aqui, né? Pegou o cotonete, ficou cheio de grão de pólen. Aí você coloca aqui no estigma. O que vai acontecer? Automaticamente, com a liberação dos hormônios, a gente vai estudar uma aula mais para frente para falar sobre isso, vai crescer o tubo polínico e vai acontecer a fecundação. E depois você olha lá se vai dar origem a um fruto. Pode fazer isso, você vai ver. Pode fazer. Ah, professor, mas ela não pode evitar? Não tem como evitar. O grão de pólen caiu aí, ó, já era. O único modo dele evitar é, como eu falei para vocês, época diferente. Amadurecer a estrutura masculina em uma época diferente da feminina, tá? E, professor, como é que são os tipos de plantas que tem? Tem plantas hermafroditas e tem plantas que têm sexo separado. Professor, uma planta hermafrodita, o que acontece com ela? Ela pode se autofecundar, tá? Ou pode fecundar outra. Professor, e se eu tiver uma planta masculina só com a antera e não tiver o estigma, o que vai acontecer? Essa planta não vai dar fruto. Porque, lembre-se, olha onde está o ovário. O ovário está na estrutura feminina, ó. O ovário fica aqui na estrutura feminina. Se você tem um jambeiro macho, como é que, professor, que eu vou saber? É só você ver lá, quando ele estiver na época de aparecer suas flores, está aparecendo as flores, está aparecendo a estrutura reprodutiva, e depois não der fruto, você vê o jambeiro. Caiu tudinho lá a antera, caiu tudinho lá a pastinha rosa no chão. Aí você ficou esperando o jambo e não vê o jambo. Você sabe que é um jambeiro masculino. Porque se não deu fruto, turma, não deu fruto, é uma árvore masculina. Professor, e se deu fruto? Uma árvore feminina. Professor, e se tiver masculino e feminino? Aí vai ter que dar o fruto, entendeu? Então é assim que acontece, tá? E olha aqui, ó, a parte da polinização, né? Que ela vai fazer com que haja atração. É só lembrar do Bee-Movie lá no filme lá da abelhinha, quando ela vem, ó, encosta, fica cheio de grão de pólen e vai espalhando. A gente vai ver mais para frente também, turma, uma curiosidade. Como eu estou falando de vegetal, mas eu preciso falar isso para vocês também.
Ano passado, né, houve uma liberação lá, por exemplo, de mais de 300 tipos de agrotóxicos. O que acontece? Esses agrotóxicos, você pode pesquisar isso aí, extinção das abelhas. Se as abelhas começarem a morrer, estão morrendo, em 2019, mais de 50 mil abelhas morreram no Brasil. O que acontece com isso? Vai dificultar o processo de reprodução dos vegetais. Se as abelhas estão morrendo por causa da quantidade de agrotóxicos, você espirra o agrotóxico ele evapora, fica no ar, e isso dificulta a respiração. Por quê, professor? Os insetos têm respiração traqueal. Eles respiram pela traqueia. Quando você joga DT-FON lá e mata barata, você vê a barata tonta. Por que a barata está tonta? Porque aquele veneno entupiu as traqueias que ficam, são aberturas que ficam no lado do corpo, não está fazendo com que entre o oxigênio, ela fica tonta, morre asfixiada. Então, muitos insetos estão morrendo asfixiados, estão morrendo por causa da grande quantidade de agrotóxicos, né, de pesticidas, tá, que vão se espalhando no ar e vão matando esses insetos. Infelizmente, está acontecendo. Professor, Fala, Santos. as baratas trazem algum benefício, assim, para a gente, ou para as plantas, ou algo do tipo, ou não? Só prejuízo. Tá? Beleza. Acho Só que eu sou prejuízo. uma barata. Não fale isso. Tá? Só prejuízo, não tem nada de benefício. Tá? Elas são indicadores de poluição. Elas podem servir para isso. Onde você encontrar barato, está indicado lá que há poluição delas. Tá? Então, turma, por exemplo, só lembrar da Mata Atlântica. O que aconteceu lá? Hoje em dia tem 7% só da Mata Atlântica. Porque você sabe, né, que fica no litoral e lá você tem grandes cidades, né, no litoral. O processo de urbanização fez com que houvesse o desmatamento. Por exemplo, tem plantas que são exclusivamente polinizadas por determinado tipo de inseto, pássaro. E se esse inseto some, a planta, com o tempo, também vai deixar de existir, tá? Então, o Enem, ele pode vir brincando, né? Que ele faz ele mistura as questões. Ele vai vir lá uma questão no texto falando sobre a estrutura reprodutiva, falando, né, sobre a estrutura reprodutiva e perguntar algo em ecologia, falando que vai acontecer se as plantas morrerem, né? Se os insetos morrerem. Vai falar que não vai acabar, vai acabar o processo reprodutivo. Lembre do Bimove. Lá no Bimove, quando as abelhinhas fazem greve, o Central Park começa a morrer, porque elas fizeram greve e não tem mais como polinizar, não tem como mais reproduzir, beleza? Aula que vem, tá? Tem aquela atividade para entregar, que é para fazer o desenho, e tá? Eu vou deixar especificado o exercício do livro, eu vou mandar as páginas, tá? Que é para fazer, ok? E é isso, tá, turma? Aula que vem eu vou falar sobre a estrutura do fruto e um pouco da morfologia dos vegetais. Ainda vamos ficar sobre vegetais. Beleza? Vamos lá bater o print, finalizar essa aula.